Esta é a história mais estranha e humilhante da Bíblia. Ele era um profeta famoso, temido por reis, um homem com o poder de abençoar ou amaldiçoar em nome de Deus. Mas, em uma jornada decisiva, ele se tornou tão cego pela ganância que precisou ser salvo por um animal. A pergunta não é por que a mula falou, mas sim, por que o profeta não via o anjo com uma espada na sua frente? Neste documentário, vamos mergulhar na história de Balaão e a jumenta. Entenda o caminho de Balaão, a oferta do rei Balaque e a razão teológica por trás da cegueira espiritual que fez o profeta responder a uma mula sem questionar o milagre. Fique conosco até o fim para descobrir o que Deus estava tentando nos ensinar através desta narrativa épica e bizarra. E se você deseja mergulhar semanalmente nas histórias que moldaram a nossa fé, assim como esta narrativa chocante, você está no lugar certo. Nós somos as Fábulas do Eterno. Publicamos uma nova história bíblica documental toda semana. Inscreva-se agora mesmo, ative o sino e prepare-se para desvendar conosco os mistérios e as verdades que a Bíblia revela. Agora, vamos entender o caminho de Balaão. Depois que Israel derrotou os reis amorreus, o pânico tomou conta de Moabe. O rei Balaque temia ser o próximo. Ele sabia que não podia vencer Israel na batalha, então buscou o mais poderoso recurso da época, a magia espiritual. Sua solução era o profeta Balaão, que morava a centenas de quilômetros, cuja fama de abençoar ou amaldiçoar era lendária. Balaque enviou mensageiros com um pagamento substancial, os honorários da adivinhação, para contratar a maldição de Israel. Deus, na primeira noite, avisou a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. O profeta recusa a oferta, mas mente sobre o motivo, escondendo a ordem expressa de Deus. Balaque insiste, enviando príncipes mais ilustres e uma fortuna maior. Balaão, embora dissesse que só falaria o que Deus quisesse, desejava o pagamento. Ele questiona a Deus uma segunda vez. É aqui que Deus, em sua ira, cede. Levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. A permissão veio, mas o coração de Balaão já estava condenado pela ganância. Para Balaque, o dinheiro era garantia. Naquela época, a crença na magia e na maldição era uma arma militar tão real quanto a espada. Balaque não estava apenas contratando um profeta, estava buscando um feiticeiro de alto nível para anular o favor de Deus sobre Israel. Essa pressão e essa fortuna, as honrarias, são a verdadeira chave para entender a queda de Balaão, que, embora conhecesse o Deus verdadeiro, tinha um coração dividido. Na manhã seguinte, Balaão sela sua jumenta e parte. Mas o Senhor se acendeu em ira. Um anjo, empunhando uma espada desembainhada, postou-se no caminho para impedir o profeta. O anjo era invisível a Balaão, mas o animal irracional, em sua simplicidade, viu a glória e o perigo de Deus. A jumenta, tentando salvar seu mestre, desvia do caminho, entrando no campo. Balaão, cego pela sua missão e irritado com a teimosia do animal, espanca a jumenta. O anjo se move para uma passagem mais estreita, ladeada por muros de vinhas. Sem conseguir desviar, a mula se encolhe, espremendo o pé de Balaão contra o muro. A dor física deveria ter sido o alerta de Deus, mas o profeta estava absorto em sua ambição. Ele se enfurece novamente e espanca a jumenta pela segunda vez. O profeta perdeu toda a sua sensibilidade. O anjo se move pela terceira vez para um lugar onde não havia para onde fugir. A jumenta, vendo que o confronto era inevitável, simplesmente se deita no chão com o profeta montado. A ira de Balaão atingiu o auge. Ele espanca o animal, completamente alheio ao terror que a jumenta estava sentindo. Neste momento de clímax, o Senhor abre a boca da jumenta. Com voz humana, ela questiona: que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? O fato mais chocante da história
não é a mula ter falado, mas sim que Balaão respondeu ao milagre em sua fúria cega, sem sequer perceber que havia sido interpelado por um animal. Somente depois que a mula lembrou Balaão de sua fidelidade, Deus finalmente abriu os olhos do profeta. Balaão vê o anjo com a espada desembainhada, pronto para matá-lo, e se prostra em terra. O anjo revela: a tua jumenta me viu e se desviou de mim estas 3 vezes. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu agora te teria matado, e a ela deixaria com vida. O diálogo entre o anjo e Balaão revela a soberania de Deus. O anjo deixa claro: eu vim para resistir ao teu caminho, porque ele é perverso diante de mim. Deus estava não apenas impedindo Balaão, mas o protegendo de si mesmo. A mula, o animal mais dócil, tornou-se o mais eloquente porta-voz do Eterno. O profeta que devia levar a palavra estava mudo para a verdade e precisou que a criação falasse. A mula de Balaão não apenas falou, ela venceu o profeta. Ela era mais sensível, mais obediente e mais temente a Deus do que o próprio homem que se dizia seu mensageiro. O animal, em sua simplicidade, evitou o juízo de morte que o profeta, em sua busca por riquezas, estava correndo para encontrar. A Bíblia chama a ambição materialista do profeta de o caminho de Balaão, 2 Pedro 2,15. Um desvio fatal, onde o dom de Deus é usado para a ganância pessoal. A mula é o símbolo da advertência de Deus. A cegueira espiritual nos torna menos perceptíveis ao perigo do que o mais humilde dos seres, e o juízo nos alcança quando estamos ocupados demais contando o dinheiro. Mesmo depois da humilhação, Balaão seguiu até Balaque. 3 vezes o rei o levou a novos altares, exigindo a maldição. E por 3 vezes o juízo de Deus forçou a boca de Balaão a proferir bênçãos e profecias sobre Israel. A mais épica, a profecia da estrela de Jacó e do cetro de Israel, era uma clara alusão messiânica, forçada pela intervenção de Deus, selando a impossibilidade de amaldiçoar seu povo. O profeta não amaldiçoou Israel pela boca, mas o fez pelo intelecto. Vendo que não podia vencer Deus diretamente, Balaão deu a Balaque o conselho maligno: seduzir os israelitas à idolatria e imoralidade por meio das mulheres moabitas. Foi a estratégia de abrir uma brecha espiritual. Por esse conselho perverso, Balaão morreu pela espada de Israel no juízo que se seguiu, Números 31:8, cumprindo o destino que sua ganância havia traçado. A história de Balaão não é apenas sobre ganância, é sobre o Deus soberano que usa o improvável, uma mula, e o oposto do desejo humano, bênçãos em vez de maldições, para cumprir sua vontade. O profeta, com seus títulos e visões, não viu o perigo. O animal, em sua obediência instintiva, nos salvou. Que possamos ter a sensibilidade de ver o anjo em nossas vidas e rejeitar o caminho da ambição que nos cega para Deus. A história de Balaão e sua mula nos ensina que a cegueira espiritual pode ser mais perigosa que a física. Ajude as fábulas do Eterno a levar esta poderosa história bíblica a mais pessoas. Curta o vídeo e diga nos comentários: qual é a sua mula? Qual área da sua vida você precisa abrir os olhos? Seu engajamento é vital para que o YouTube espalhe esta verdade. Este documentário com quem precisa ver a ironia da ganância, e inscreva-se para não perder a próxima fábula. Na semana que vem, mergulharemos no voto fatal, Jefté e o sacrifício de sua própria filha, a história mais trágica e ignorada dos juízes. Clique no vídeo que aparece agora na tela para continuar sua jornada de fé. Que Deus te guie e te abençoe.